Olá, meus amigos, aqui é Maurício Santini e esse é mais um Rádio Consciência. Meus amigos, é o seguinte, o meu programa aí, Rádio Consciência, agora entrou em algumas plataformas, tá? Então está no Spotify, no YouTube já estava, está no Castbox, aquele antigo, que também é uma plataforma de podcast. Estou esperando entrar no Deezer. E, enfim, então ele vai alastrar mais o programa. Mas eu preciso que vocês continuem compartilhando e prestigiando o programa, que afinal de contas a gente precisa realmente dessa contrapartida para dar continuidade a esse podcast. Bom, hoje a gente vai falar sobre os anos perdidos de Jesus, mais notadamente o Nicholas Notovitch. Mas muito pouco se sabe da história de Jesus, da infância de Jesus, mesmo porque na Bíblia quase não se cita absolutamente nada. O que se cita são os apócrifos, e existem alguns apócrifos que realmente não são muito confiáveis. Então é muito difícil. Então, pesquisando a infância e a pré-adolescência e adolescência, até a idade adulta, até uma certa faixa etária, a gente não sabe quase nada. Mas esse Nicholas Notovitch, ele foi conhecido por o livro A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, de 1894. E ele alegou que os anos desconhecidos de Jesus, ele deixou a Galileia para a Índia, foi para a Índia e estudou com budistas e hindus antes de retornar à Judéia, antes de dar prosseguimento ao seu objetivo de vida. Né? A alegação do Notovitch baseou-se em um documento que ele disse ter visto no mosteiro de Remis, lá no Tibete, enquanto ele esteve lá. E a opinião de alguns estudiosos modernos que isso não procede, que isso era uma farsa. Mas eu tenho lá minhas dúvidas e eu sou muito mais adepto da história do Notovitch. Qual que foi a história do Notovitch? Ele afirmou que ele quebrou a perna na Índia, o Notovitch, né? E quando se recuperava, ele estava no mosteiro de Remis, em Ladakh, no Tibete. E ele conheceu uma história, né? Eram uns relatos, uns documentos que chamavam A Vida de Santo Issa, Melhor dos Filhos dos Homens, e Issa é o nome árabe de Jesus, né? No Islã. Né? Então o Notovitch afirmou que o lama principal lá do mosteiro de Remis contou sobre a existência da obra que foi lida para ele por meio de um intérprete e dos versos um pouco separados da versão tibetana da Vida de Issa, que era outro documento. E o Notovitch diz que ele mesmo depois agrupou esses versos e publicou em 244 parágrafos, em 14 capítulos. E nesse documento fala da vida de Issa, que aos 13 anos saiu de casa, aos 13, com uma caravana de mercadores para a Índia, para estudar as leis dos grandes Budas. Ele foi estudar o budismo, que já existia já há um bom tempo, e o Issa, que era o apelido dele, foi recebido por jainistas, e passou um tempo, 6 anos entre os budistas, aprendeu Pali, dominou os textos religiosos, e estudou e ensinou em Jagannath, em Rajagriha e outras cidades sagradas. Aos 29 anos, Issa, que é Jesus, retornou para o seu próprio país e começou a pregar. Foi para Jerusalém, aí a gente já sabe o que deu, né? Então essa é a história que ele conta, né, o Nicholas Notovitch. O livro do Notovitch, ele gerou controvérsia assim que foi publicado. Teve um filósofo, o Max Miller, ele expressou incredulidade no relato, sugerido que o Notovitch foi vítima de uma E o chefe o Lhama respondeu que não havia nenhum visitante ocidental no mosteiro nos 15 anos
anteriores, durante os quais ele havia sido chefe lama lá, e não havia documentos relacionados à história de Notovitch. Porém, um cara, que é o Swami Abhedananda, discípulo do Ramakrishna, embora o Notovitch tivesse sido desacreditado na Europa, o Abhedananda, foi colega do Swami Vivekananda, visitou esse mosteiro em 1922. E os lamas do monastério confirmaram a ele que o Notovitch foi realmente levado ao mosteiro com uma perna quebrada e foi alimentado por 1 mês e meio. Ora, alguém está mentindo aí no meio. Eles também lhes disseram que o manuscrito sobre Jesus foi mostrado a Notovitch e seus conteúdos interpretados para que ele pudesse traduzi-lo para o russo. O manuscrito original foi redigido em Pali no mosteiro de Marbor, perto de Lhasa. O manuscrito preservado em Emes estava em tibetano. E o próprio Swami Abhedananda recebeu o manuscrito, que tinha 14 capítulos, é aquele que a gente já tinha falado, 223 dísticos, que eles chamavam de slokas, e o Swami conseguiu algumas partes do manuscrito traduzidas com a ajuda de um lama, cerca de 40 versos. E os lamas disseram ao Abhedananda que Jesus realmente veio secretamente a Caxemir, ou Caxemira, muita gente fala Caxemira, após a sua ressurreição também eles falaram isso. Vieram antes e depois, e viveu no mosteiro cercado por muitos discípulos. O manuscrito original em Pali foi preparado 3 ou 4 anos após a morte de Jesus, com base em relatos dos tibetanos que estavam lá e os comerciantes errantes sobre a sua crucificação. E foram eles que falavam, né, que falaram sobre esses relatos aí. Após o retorno do Abhedananda a Bengala, o Swami pediu ao assistente que preparasse um manuscrito do diário de viagem. O manuscrito foi publicado em Visvasvani, uma publicação mensal do Ramakrishna Vedanta Samiti, em 1927, e foi publicado no livro em Bengali, na língua bengali. A quinta edição do livro em inglês foi publicada em 1987, que também contém como apêndice uma tradução do inglês da vida de Santo Issa, do Notovitch. E eu realmente ainda não li esse livro do Swami Abhedananda. Gostaria de ler, mas eu ainda não encontrei isso em português. Eu já vi em espanhol. Outro cara muito famoso, que é o Nicholas Roerich, esse foi bem interessante, porque esse foi prêmio Nobel. E o Nicholas Roerich, ele foi pintor, ele foi escritor, historiador, professor espiritual russo, ele é muito conhecido, ele percorreu a Ásia. Em 1928 ele foi para a Índia e ali fundou o Instituto Himalaico de Arqueologia, ele era arqueólogo. No ano seguinte foi nomeado para o Nobel da Paz pela Universidade de Paris e teve apoio de gente pequena, que nem o Albert Einstein, o H.G. Wells, o Bernard Shaw. E em 1935 ele recebeu a segunda nomeação para o Prêmio Nobel da Paz. E assim também criou a Pax Cultura, que como símbolo tinha uma cruz vermelha representando a arte e a cultura. E o Roerich também atestou a veracidade desses textos. Ele atestou a veracidade. Após a morte do Abhedananda, um dos discípulos do Roerich admitiu que quando ele foi ao mosteiro para perguntar sobre os documentos, foi-lhe dito que eles tinham desaparecido do mosteiro desejando dissociar-se de qualquer controvérsia. Mas aí entrou também o Yogananda na parada, que escreveu que Nicholas Roerich também corroborou a história de Notovitch e de Abhedananda durante a sua visita ao Tibete em meados da década de 20. Ele também escreveu que registros dos anos de Jesus na Índia foram preservados em Puri, de acordo com o Sri Shankaracharya Bharati Krishna Tirtha, e que depois de deixar Puri, Jesus passou 6 anos com a seita budista Sakya, de Sakyamuni, no Nepal e no Tibete, antes de
retornar do Tibete para a Palestina, acrescentando que o valor total desses registros é inestimável na busca do Jesus histórico. Há também um registro do Mirza Ghulam Ahmad, que escreveu, um escritor árabe, né, escreveu Jesus na Índia. Foi publicado em 1908, portanto, antes, e afirmou que Jesus tinha viajado para a Índia depois de sobreviver à crucificação, ou seja, ele não falou de ressurreição, ele disse que ele sobreviveu à crucificação e foi para a Índia. Ora, muita controvérsia, tem alguns livros, inclusive, que falam sobre isso, livros da Elizabeth Clary Prophet, né, Os Anos Ocultos de Jesus, que tem, acho que 3 edições, que falam sobre a vida de Jesus anos antes da sua missão conhecida pela humanidade. E, enfim, também tem alguns livros aqui, por exemplo, eu vi um livro do Roger Kersten, que é Jesus Viveu na Índia, é da editora Madras, né? Viveu na Índia, Sua Vida Desconhecida Antes e Depois da Crucificação. Eu também confesso que eu não li esse livro, não. Mas também tem outras publicações. A BBC History, tem uma revista, a BBC History, publicou Os Anos Ocultos de Jesus. A super interessante também publicou Os Anos Ocultos de Jesus. National Geographic também, Los Anos Perdidos de Jesus, e também não sei se foi em português. Enfim, só pesquisando para a gente avaliar, mas eu acredito na história do Nicholas Notovitch, acredito na história do Swami Abhedananda e do Harish. Eu acredito que sim. Eu acho que Jesus, nesse hiato da adolescência, dos 13 aos 28, 29 anos, foi peregrinar por aí, pelo Oriente, pelo Nepal, pela Índia, pelo Tibete, conheceu e reconheceu várias filosofias, participou de vivências e é um mestre maravilhoso. Ok? Tá bom? Bem, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu coloquei agora uma trilha sonora para a gente terminar o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta ou fazer alguma consideração, algum apontamento, pode entrar em contato comigo pelo e-mail mauriciosantini@hotmail.com. Quem não tem meus contatos pelo Facebook pode fazê-lo por e-mail e eu terei imenso prazer em responder, ok? Se eu for capaz de responder, tá bom? Continue prestigiando, espero que vocês tenham gostado. E o próximo podcast a gente vai falar mais sobre esse personagem maravilhoso e controverso de Jesus de Nazaré, ok? Muito obrigado pela participação e vocês fiquem aí com o resto da música do Yusuf Farhan Azul.